nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Peçamos a presença do Espírito Santo para guiar o nosso estudo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, mais uma quinta de estudo. Hoje, o 78º do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Vamos hoje de 3 perguntas apenas, sobre o tema Os Sacramentais. Quinta passada eu concluí dizendo que as 2 próximas quintas trabalharíamos as outras celebrações litúrgicas. Então hoje nós vamos trabalhar os sacramentais e a próxima quinta sobre os funerais cristãos. Vamos lá? Toma nota então, a primeira pergunta de hoje é a de número 351 do compêndio. O que são os sacramentais? Resposta: são sinais sagrados instituídos pela Igreja por meio dos quais se santificam algumas circunstâncias da vida. Compõe-se de uma oração acompanhada pelo sinal da cruz e por outros sinais. Entre os sacramentais, ocupam um lugar importante as bênçãos, que são um louvor de Deus e uma oração para obter os seus dons, as consagrações das pessoas e as dedicações de coisas ao culto de Deus. Então vamos lá, vamos separar então as coisas. Uma coisa são os 7 sacramentos, sinais visíveis, eficazes da graça de Deus, os sacramentos, que estudamos nas últimas quintas-feiras. Agora são os sacramentais, não são sacramentos. O que são sacramentais? Acabei de dar a resposta, mas reiterando, são sinais sagrados que a Igreja santifica algumas circunstâncias da vida por meio de uma oração acompanhada do sinal da cruz. São bênçãos, né, que o ser humano pede à Igreja, essas bênçãos que é um louvor a Deus, uma oração para obter de Deus os seus dons. As consagrações das pessoas a Deus por meio de um santo, por meio da Santíssima Virgem Maria, e a dedicação de coisas aos cultos de Deus, ao culto de Deus. Então olha só, são sacramentais você pedir para o sacerdote ou o diácono também abençoar a água, o óleo, o sal, objetos, o terço, um quadro, o veículo que você comprou, a sua carteira de trabalho, objetos, né? Que você pede a graça de Deus, porque tem fé em Deus, pede, portanto, para a Igreja esta bênção. Obviamente que a Igreja vai abençoar aquilo que é lícito, aquilo que é bom, aquilo que agrega valor. Ela não vai abençoar uma situação de pecado, por exemplo. Uma situação errada, né? Uma situação contraditória. Se você pedir a bênção para uma situação contraditória, a Igreja não vai conceder, porque contradiz a graça de Deus, ok? Muito bem. Isso são sacramentais, ok? Muito importante, inclusive, você sempre ter uma água benta na sua casa, um sal bento, um óleo bento. São práticas importantes, práticas de fé e que de alguma maneira, por meio da ação santificante, traz a graça de Deus para a sua vida, ok? 352. O que é um exorcismo? Né? Ainda no contexto de sacramentais. Tem-se um exorcismo quando a Igreja pede com a sua autoridade, em nome de Jesus,
que uma pessoa ou um objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio. É praticado de forma ordinária no rito do batismo. O exorcismo solene, chamado o grande exorcismo, pode ser efetuado somente por um presbítero autorizado pelo bispo. Então, de forma ordinária, o exorcismo ele acontece, é praticado no batismo por meio da renúncia a Satanás e as suas obras. Lembrando que no sábado santo, no sábado de aleluia, também é uma liturgia toda batismal, né? A liturgia da noite santa, e tem um momento também de renovação das promessas do batismo, mas também se renuncia, né, novamente a Satanás e as suas obras, né? Então, assim, Ciro, você como leigo, eu como leigo, nós podemos, né, fazer um exorcismo? Olha, o exorcismo, ele pode ser feito, o grande exorcismo, né, o exorcismo solene, pode ser efetuado por um presbítero, por um sacerdote autorizado pelo bispo. Então isso não é brincadeira. Eu penso que uma vida nos sacramentos, na caridade, no respeito, na fé, é a maneira que nós temos, não ordinária, de afastar o mal da nossa vida, mas desta maneira, na vivência das coisas de Deus. O exorcismo solene somente a igreja por meio do seu sacerdote autorizado pelo bispo, ok? E a última de hoje, 353, que formas de piedade popular acompanham a vida sacramental da igreja? Que formas de piedade popular? Vamos lá. O sentido religioso do povo cristão encontrou sempre diversas expressões nas várias formas de piedade que acompanham a vida sacramental da igreja. Exemplo, como a veneração das relíquias, as visitas aos santuários, as peregrinações, as procissões, a via sacra, o Santo Rosário ou terço. A igreja, com a luz da fé, ilumina e favorece as formas autênticas de piedade popular. Então, olha só, dentro dessa situação dos sacramentais, na piedade popular, é importante para que a graça de Deus aconteça na sua vida, você tem essas práticas, né? A prática da reza do terço, do rosário, da via sacra, sobretudo no tempo da quaresma, visitar os santuários, nós aqui no Brasil, sobretudo Aparecida, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é rainha e padroeira do Brasil, peregrinações, né? Visita aos santuários, peregrinações, participar das procissões que a sua paróquia promove. Tudo isso são formas de piedade, formas de expressão, de vivência da sua fé. Então, que importante os sacramentais na nossa vida, tá? Que bom! Obrigado então pela sua companhia, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Eu avancei 1 minuto na quinta passada, vou diminuir 1 minuto aqui, vai ficar dentro dos 9 minutos aqui. Foi 11 lá, 9 aqui, tá bom? Te espero na próxima quinta para falarmos sobre os funerais cristãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria!